Deu certo da segunda vez. Não foi da primeira, mas da segunda vez deu certo. Seja muito bem-vindo, doutor Ricardo. Hoje Amigo, é essa live promete. Eu vou começar essa live de um jeito diferente. muito bem. Se você está aqui esperando a motivação, pode ir saindo, viu? Porque motivação é exatamente o que te mantém preso. Olha, talvez o que a gente vai falar hoje te incomode. Só que antes disso, pega aí o seu polegar do curtir e clique aí no aviãozinho, no triângulo lá direito. Convide aí algumas pessoas. Convide aí algumas pessoas, porque simplesmente multiplicar o bem faz bem, não é verdade? Então, vamos fazer isso. Convide aí umas 9 pessoas, umas um pouquinho mais, e vamos lá. Então é o seguinte, você sabia que você está acima do peso por falta de dieta? Ah, preciso fazer uma dieta para diminuir de peso. Não, não é por falta de dieta. Você está acima do peso porque continua vivendo do mesmo jeito. Ou talvez até fazendo as mesmas dietas. Não é verdade, Ricardo? Vamos ser francos e honestos. Você já tentou, já começou animada, você já prometeu que ia ser diferente e mesmo assim voltou, né? É verdade. E aqui vem a parte que ninguém fala. O problema é que você não consegue. Veja bem, o problema não é que você não consegue. Quase todas, se não todas as dietas que você fez, você conseguiu emagrecer. O problema é que você não sustenta. Exato, exato. Vive em ciclos. É a empolgação, é a restrição, é o cansaço, aí vem o exagero, depois vem a culpa e depois repete como se fosse azar. E não é bem por aí. Pois é. Então, é uma ilusão. Ah, não, mas eu vou comprar o livro certo de dieta. Eu vou comprar um curso na internet certo de dieta. Eu É, só preciso da dieta certa. a pessoa quer recomeçar, mas não muda. O que muda é parar do improviso, parar de improvisar e fazer alguma coisa do mesmo jeito. Olha, a mulher que consegue, ela não começa o dia negociando. Eu vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Ela já decidiu antes de começar o dia. Porque realmente se fosse dieta já estaria resolvido, não é verdade? Vamos simplificar isso. Não é mais motivação, é uma estrutura. Não é mais dieta, é organização interna. Não é mais força, é direcionamento. É isso que está acontecendo. Muito bem. Então, o que eu poderia dizer? Enquanto você continua tentando sozinha, e veja bem, a neurociência fala muito isso. O tentar já pressupõe um erro, né? Se eu vou tentar, pode ser que eu não consiga. Então, enquanto você continua tentando sozinha, você vai continuar voltando ao ponto inicial, ou pior, como diz o Dr. Riber, lá no laboratório de nutrição da Universidade da Califórnia, Los Angeles. Ficar com mais peso do que antes, ou com mais massa menos massa muscular do que antes. A pessoa precisa entender entender a resposta que vai dar para ela mesma. Responda para você mesmo. Você, quantas vezes já começou e parou? É verdade. Agora, a mulher que consegue, ela não é especial. Ela só É, parou de fazer do jeito errado. Gente, quando a gente faz uma dieta, a gente vai sentir fome? Os primeiros dias sim. Depois, o nosso método meio do Ricardo, eu não digo que é impossível, mas é, entre aspas, errado se você sentir fome no quarto dia. Tá? Não é normal você sentir fome no quarto dia. Ah, mas então no primeiro, no segundo dia eu vou sentir fome? O cara comia uma lata de quitute de boi Wilson com duas carradas de farofa. No dia seguinte, que ele vai comer coisa melhor, vai dar diferença, né? É uma diferença positiva, uma
o organismo vai sentir falta daquela É, lata de gordura com lixo, né? Mas depois se adapta positivamente. A pessoa vai dormir melhor, vai ter mais energia, a pele vai melhorar, o intestino vai melhorar. Para muitas mulheres, o intestino vai funcionar, então é isso. Tá? o que a mulher precisa é parar de se enganar. Não é uma questão de tentativa, é uma questão de direcionamento. Isso aqui não é sobre culpa, é sobre responsabilidade. Porque enquanto você acredita que o problema é externo, você não muda. Ah, o problema é interno. Ou você continua sendo a mulher que tenta, ou você se É, transforma na mulher que consegue. esse é o ponto que muita gente evita, o direcionamento, porque sozinha não consegue. Precisa de ajuste, precisa de uma estrutura. Eu vou contar algo interessante que está acontecendo com nossa loja, né? Tem uma pessoa que já tentou 2 vezes atrás começar e parou, começou e parou. E agora ela está decidida. Por quê? Porque ela está entendendo que precisa de apoio, que precisa de direcionamento, de ajuste, e nós estamos fazendo esse ajuste para ela. E qualquer deslize, qualquer desvio, ela já tem uma rota, já sabe o que fazer, já sabe o que, como corrigir, e está conseguindo. E essa pessoa tem diabetes. E essa pessoa está reduzindo a diabetes toda, ou seja, a glicemia dela em jejum está sendo controlada. Uau! Gente, diabetes tipo 2 tem cura, É, desde que você saiba como fazer isso. E não é simplesmente tomando um remédio, assim como, se você é diabético, você não vai pode tomar remédio. Quem vai tirar o seu remédio é o seu médico, tá? Não somos é, nós. é, Mas ele vai é. chegar à conclusão que os exames estão normais, ele vai começar a diminuir ou, eventualmente, tirar os remédios. Então, gente, a pergunta é simples e desconfortável. Até quando você não vai decidir? Existe um momento decisivo. Ou você continua sendo a mulher que tenta, ou vira a mulher que consegue, mas você só consegue se você decidir. A questão é que muita gente acha difícil. O difícil é conviver com isso mesmo para sempre, né? Tem muita gente que. Eu tenho várias assim. Tenho uma que me falou hoje: Ô Ricardo, eu quero voltar para o processo de emagrecimento. Aí eu falei: Você tem 40 minutos para conversar comigo? Quando você tiver, a gente vai ajudar. Eu vou te explicar exatamente o que estamos fazendo, que está dando muito resultado, que são protocolos de transformação. E não é se vai funcionar. Essa não é a prerrogativa. Não é e se vai funcionar. Não, não. Funciona. Porque tem estrutura, você vai ter clareza, e você vai ter controle, e você vai ter uma identidade nova. Esse é o ponto. O que é identidade nova? Mas antes, deixa eu me inspirar aqui no Dr. Ricardo. A minha sessão diagnóstica, minha CD, dura 55 minutos, ele já está fazendo em 40. Mas o importante não é a velocidade, é o que você descobre sobre você mesmo. Então, por exemplo, o que é identidade nova? A minha carteira de identidade, acredita, é a mesma. Mas hoje eu sou mais do que eu era há 1 ano e meio atrás. Eu sou aikidoísta. Eu pratico aikido toda semana. Então, o ideal, né, porque você pode comer besteira também como aikidoísta, é que você coma melhor. Para você ter mais leveza, para você ter mais agilidade. Tá? Então, a minha identidade de aikidoísta me recomenda, por exemplo, não ir no rodízio na véspera de treinamento. Tá? Entendeu? Esse tipo de coisa. Essa segunda-feira foi a segunda-feira que eu estava com menor peso do ano. Uau. Mas, Amilcar, as pessoas elas dizem duas coisas. Eu vou começar a dieta na segunda-feira. E dois, Deus me livre de me pesar na segunda-feira. É verdade. Tá? E como é que tu te pesa na sexta e na segunda? Na verdade, é graças ao doutor Ricardo. Inclusive, hoje eu mandei a minha pesagem para Sim, ele. eu vi. Tá? E graças também a esse sistema. E olha, podem estimular a gente. Não é cobrar, estimular a gente. Quando é que vai ficar pronto? Nós estamos criando um sistema automatizado
para dentro do seu celular você ter as nossas dicas. Já pensou? Tá? Os nossos clientes, em breve, dentro do celular deles, vão ter as nossas dicas. Daquele negócio simples, tá? Eu posso comer tal coisa? É como também o Dr. Luiz Guilherme fala. Eu posso comer, eu posso tomar quantas cervejas? Isso aconteceu na minha frente, tá? Eu posso tomar quantas cervejas? Eu não teria coragem de perguntar para o prêmio Nobel quantas cervejas eu posso tomar. Aí ele respondeu, quantas você quiser. E o cara insistiu. Quantas eu quiser? Ele disse, você pode tomar quantas cervejas você quiser. Poxa, eu tô feito. Aí ele insistiu de novo. Mas é quantas eu quiser mesmo? Ele disse, uma caneca grande igual a 2 batatas grandes. Uma caneca grande, 2 batatas grandes. 2 canecas grandes, 4 batatas grandes. 3 canecas grandes, 6 batatas grandes. Você pode tomar quantas canecas você quiser. Só que tem consequência. É, exato, esse é o ponto. Casualmente hoje, o final de semana foi a Páscoa, né? E todo mundo faz o que na Páscoa? Come chocolate. Eu até que sou doceiro, que gosto, me falam, o apelido meu é Formiga. Eu comi pouco, só comi pouco mesmo. Para a época e para o que eu gosto, comi pouco. Mas essa pessoa que é diabética, ela diz que comeu. Primeiro chegou e falando que estava cansada, que estava se sentindo mal, que não tinha dormido de domingo para segunda. E a gente foi fazendo a pergunta. Esse é o ajuste, a correção da rota. O que você fez ontem? O que você comeu? O que tá? Ah, eu comi bolo. Você, que esse é o ponto, que está relacionado com a cerveja. Posso comer bolo mesmo sendo diabética? Resposta: pode. Mas a consequência foi que ela não conseguiu dormir porque o pico de glicose altera todo o metabolismo muito mais para uma pessoa que é diabética. Cortisol elevado, insulina elevada, e aí ela não conseguiu dormir. Hoje ela acordou melhor. Por quê? Porque já teve o ajuste da rota, a correção, e conseguiu, e estava até melhor, fez até atividade física, enfim, estava bem melhor e entendeu a explicação que a gente deu ontem e hoje. Esse é o ponto. Que se você chegou até aqui, você já entendeu que o problema não é a falta de tentativa, é a falta de estrutura. É você ter um caminho, um caminho claro. Esse é o ponto. Excelente. Agora, um caminho claro. Olha só, hoje, para mim não foi uma notícia tão boa. Tá? Teve uma pessoa que me chamou para ser acompanhada no mês de março. Tá? Aí na primeira semana ficou doente. Na segunda semana tinha um compromisso importante. Ele me disse qual era o compromisso e realmente era importante. Tá? Na terceira semana, o chefe dele chamou para fazer lá uma atividade. E na quarta semana era quinta-feira de Páscoa. Aliás, sim. E aí na quinta semana, veja bem, ele não fez nenhuma dos acompanhamentos semanais programados. Aí eu convidei ele para vir hoje, né? Porque normalmente a gente se encontra na quinta. Aí disse, não, eu não vou continuar. E qual é a referência dele? Nessas 4 semanas, ele fez o que eu e o Ricardo fazemos nos nossos programas ou fez a mesma coisa que ele fez em outros programas? O que você acha? Ele fez a mesma coisa de antes. Ele voltou ao anterior, à identidade antiga. Esse é o ponto. Porque eu vou falar uma coisa para você de forma clara. Você não precisa mais conteúdo. Você já sabe o suficiente. O que você não tem é alguém que vai ajustar o caminho para você. Esse é o ponto. E nós somos essas pessoas que já sabemos o caminho das pedras, como se fala em bom português.
Eventualmente, a pessoa que te convidou para essa live também sabe o caminho das pedras, tá? Se ele for uma pessoa treinada por nós ou por alguns dos nossos professores, tá? Pode ser que também saiba. Mas voltando ao exemplo que eu dei. Aí, essa pessoa, ela... Inclusive, Ricardo, vou falar uma coisa diferente hoje, tá? Daqui a pouco, daqui a 3 minutos, aguardem, vou falar uma coisa bem diferente, depois o Ricardo já vai começar a fechar a live. Sim, então, essa pessoa, ela seguiu o que a neurociência fala. Ela fez algum esforço nessas 4 semanas? Provavelmente sim. Tá? Aí o cérebro, ele compara o esforço que ela fez com o resultado que ela teve. Se não casar, faz exatamente o que a pessoa me disse. Eu vou parar. Tá? O cérebro faz isso para te proteger. Lembra, o teu cérebro, ele... eu vou fazer só 3 perguntas. A quarta eu não vou fazer aqui, tá? Se você estiver comigo numa palestra, você pede para fazer a quarta. O cérebro, ele te pergunta, tá? Você comeu ontem? Sim. Opa, tá tudo bem. Você dormiu ontem? Sim. Então tá tudo bem. Você comeu ontem? Sim. Então tá tudo bem. Pois é, a quarta eu não vou perguntar. Mas se tá tudo bem, então não precisa mudar nada. Perfeito. Ah, mas eu não paguei minha conta de luz. Mas o cérebro quer saber se você dormiu, se você comeu, tá? E se você foi ao banheiro. É só isso que ele quer saber. Ele não quer saber se você pagou a conta de luz, se você é uma pessoa bem-sucedida ou se você vai entrar no calção ou no biquíni. Ela quer saber só se você comeu, se você dormiu, tá? Se você foi ao banheiro. A quarta pergunta, que eu não vou fazer. Só isso. Não quer que você emagreça, tenha uma vida saudável, não. É só as coisas básicas. Aí você encontra com alguém que vai te ensinar um caminho, passos de bebê, baby steps. Como você emagrecer enganando essa programação original. Que essa programação original não quer que você faça nenhum esforço. Agora seja sincero, se você tem mais de 18 anos. Se você casou, você não teve que fazer algum esforço? Com certeza. Porque tem valido a pena. Se você tem ensino médio ou nível superior, você não teve que fazer algum esforço? Com certeza. Espero que tenha valido a pena. As coisas da vida que valem a pena acontecem depois de algum esforço. 99% delas. Tá? Só que a gente engana. Por exemplo, se você está me enganando, estou da seguinte maneira. Se eu te der um cookie, um biscoito, do gosto daquele lá do shopping, com 10 gramas de proteína, aí eu vou estar te enganando. Opa, eu estou comendo a besteira do shopping. Só que está formando músculo em você. Olha que beleza. Tá? Então, eu vou falar o que eu vou falar, Ricardo. E depois você começa a concluir e promove a próxima live. Hoje, eu, Ricardo, nós estamos fazendo uma promoção. O Ricardo não sabe que eu ia fazer esse tipo de promoção. Nós estamos lançando 2 tipos de programa. Um, que eu chamo o programa que você economiza. Por que economiza? Porque é uma refeição proteica por R$ 21. E mais o acompanhamento do Ricardo. Eu vou colocar na costa dele. Pode. E tem o programa que você economiza muito. Que ele é aproximadamente 15 ou 15,60 por dia. Tá? E você tem uma refeição proteica. E por que economiza muito? Gente, por favor, diga nos comentários, ou me mande um direct, ou comente o seguinte. Você consegue, numa capital do Brasil, uma refeição proteica que preste por R$ 15? Não, não consegue. Você consegue uma refeição que preste e saudável por R$ 21? Não. Tá? Então, salvo se você come miojo, o programa que eu e o Ricardo estamos lançando, ele faz você economizar, faz você viver mais anos com menos doenças. E se você seguir nossas recomendações, você vai viver mais anos com menos doenças, muito mais saudável,
A gente fala menos doença porque as pessoas escutam mais doença do que saudável, né? Vai viver mais anos com menos doença e, se você quiser, você vai ganhar massa muscular e diminuir gordura. Perder peso com saúde. É com você, Ricardo. Tá? Eu não pedi para o Ricardo para promover isso, mas ele vai ter que fazer o mesmo preço. Sim, sim, sim. Mas é exatamente isso que nós estamos estruturando, que nós temos um acompanhamento por 90 dias que não é dieta, não é desafio, não é algo genérico. Aqui você não somente recebe o que fazer, como você recebe os ajustes. Porque o que trava a maioria das mulheres não é o começar, é não saber corrigir no meio do caminho. Tem muitas que se passam nas orientações, mas não tem a correção durante o caminho. E dentro disso você vai receber os ajustes semanais, vai receber uma estrutura alimentar adaptada, acompanhamento de perto e principalmente alguém te impedindo de voltar ao padrão antigo, ou seja, a programação antiga, como o Michael falou agora há pouco. Porque, vamos ser sinceros, você sozinha, você negocia com você. Agora, quando você tem uma direção, você executa, né? E precisamos ser franco agora. Isso não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Se você está aqui e se identificou e está cansado de fazer os mesmos padrões, você precisa ter um ambiente diferente, você precisa olhar que o seu momento é de transformação. E se você se identificou, você precisa entrar nesse grupo nosso de acompanhamento 90 dias. E você pode mandar uma palavra no direct, uma frase, consegue, para mim ou aqui nos comentários, que nós vamos entrar em contato para te orientar da melhor maneira. E para as pessoas que entraram depois das 19h30, você pode pedir para nós a gravação, que deve estar no Instagram do Dr. Valder Ricardo ou no Instagram Amilcar Nutri. Ok? Ricardo, e semana que vem não vai ser terça-feira. Eu vou estar em Porto de Galinhas, lá, atual. Tá? Então, não vai ser. Vou ter uma mini férias, foi um prêmio por ser um dos top produtores no Brasil, numa atividade que a gente faz, também relacionada com nutrição. E eu, Ricardo, então, não vamos poder fazer a live na terça-feira, porque pode ter gente com uma banda, né, e tal, de samba e tal, alguma coisa assim. Então, a gente vai fazer na quinta. Aí ele vai falar justamente dessa próxima live. Na próxima semana, a nossa live, o nosso encontro semanal vai ser na quinta-feira, 19h30, dia 16 de abril. E a live, o tema é a decisão. O momento em que você para de tentar sozinha e começa a ter o direcionamento, a direção correta. E acredite, você pode transformar sua vida 360 graus de maneira definitiva. Não é uma promessa. É algo que nós sabemos que funciona. Venha conosco. Então, excelente semana. Reveja a live, faça as perguntas. Peça, tá? Eu tenho uma listinha, eu posso te mandar um formulário. Tá? O Ricardo também, algumas perguntas. E pode ser que você ganhe uma sessão de diagnóstico com a gente. Saúde e sucesso. Comente nos comentários, consegue que nós vamos entrar em contato com você, ou manda um direct dizendo, comente, consegue, que vamos te ajudar. Boa noite, parabéns por participar. Até a próxima mensagem, até quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.